Oi, gente, boa tarde. Vim trazer uma palavra do Senhor. Segundo Reis 4, aqui no versículo 18, que diz assim: E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Essa parte que me tocou. E isso ainda é pouco aos olhos do Senhor. E eu estava meditando aqui nessa palavra, na minha vida, e em tudo que o Senhor nos promete, em tudo que Ele faz, Ele cumpre, e cumpre mais, né? Ele cumpre mais, porque a palavra dele, isso ainda é pouco. Aqui é uma passagem onde Deus entrega nas mãos dos reis, de 3 reis, os moabitas. Só que Deus fala o que Ele vai fazer e que ainda é pouco. E que ainda é pouco. Então Deus está dizendo: eu vou fazer tudo isso que eu tenho te prometido. E ainda é pouco. Ainda é pouco. Isso aí. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. E aqui também tem uma palavra que diz, né, o que o Senhor faz, que se encontra aqui em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então você entende que o Senhor, Ele faz além do que nós pensamos, além do que nós pedimos. Muitas vezes a gente não sabe. Eu tenho visto que Deus tem feito coisas que eu ainda não tinha pedido para Ele, mas que olhando lá no fundo eu queria. Então eu falo: Senhor, Ele me conhece mais do que eu. Ele me conhece no profundo, no íntimo, até mais do que eu mesma, porque Ele sabe do meu íntimo, dos meus desejos mais do que eu. Então o Senhor te diz que isso é pouco. E aqui Ele vai fazer infinitamente mais do que você pode imaginar. Só que também nós temos que entender que nós temos que fazer a nossa parte também, né? E aqui em Romanos 3, versículo 17, diz, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então aqui eu entendo que sim, o Senhor vai fazer tudo. Tudo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Só que nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos profetizar, trazer à existência aquilo que ainda não existe. Nós precisamos crer, nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar. E como você tem que fazer isso? Se você tem um sonho de uma viagem internacional, mas eu não tenho nem o passaporte. Peraí, já tira o passaporte. Já tira. Eu tenho o sonho de ter um carro. Então já começa a ver preço de seguro. Onde você vai enfiar o teu carro? Se você tem garagem, já começa a ajeitar todas essas coisas. Eu tenho um sonho de trocar de carro. Então já começa a pesquisar como que você vai fazer o financiamento, que carro que você quer. Nós temos que trazer à existência o que não existe ainda. E o resto nós temos que acreditar e entregar para o Senhor, porque o Senhor vai fazer infinitamente mais. Eu tenho visto na minha vida, desde que eu nasci, que o Senhor tem feito infinitamente mais do que eu posso pensar ou imaginar. Coisas que nunca passou pela minha cabeça. Nunca chegou ao meu coração, o Senhor tem feito, tem realizado. E aí Ele diz aqui na palavra dele: e ainda é pouco. Então creia nessa palavra e se agarre nessa palavra. E traga à existência essa palavra na sua vida.